Olá, meus amigos, um bom dia a todos, espero que estejam bem. Estamos novamente aqui a gravar relativamente ao capítulo que estamos a estudar do livro de Daniel. E como vimos no vídeo de ontem, nós lemos já a primeira parte do capítulo 2, em que Nabucodonosor tem um sonho, ele não se recorda de qual foi o sonho, e eu queria que os magos encantadores do seu reino lhe dissessem não só qual tinha sido o sonho, mas qual seria a sua interpretação. Porque nessas alturas, na antiguidade, no Nabucodonosor, na altura da Babilónia, eles davam interpretações aos sonhos de formas com situações que aconteciam no dia a dia, que podiam ser reveladores dos seus impérios e das conquistas que eles tinham pela frente. Eles atribuíam aos deuses o fato de lhes darem esses sonhos e de lhe darem essas previsões. De forma que o rei estava muito importunado com este sonho que tinha tido, e realmente Daniel deu então a indicação ao rei de qual é que seria o sonho. E o sonho era então nada mais, nada menos do que uma grande e assustadora estátua, cujas partes estavam divididas em materiais diferentes entre si, como vimos ontem. O rei ficou então extasiado com a revelação de Daniel, e cada detalhe que Daniel lhe dava traziam ao rei a memória das recordações que ele tinha no sonho. E no sonho que ele tinha tido, no final existia uma grande pedra que, cortada sem auxílio das mãos, atingiu os pés da estátua e destruiu-a completamente. E a seguir a pedra tornou-se numa grande montanha. Como foi então interpretado o sonho por Daniel? Que partes de metal da estátua representavam Nabucodonosor, por exemplo? E o que é que representavam as outras partes do sonho que Nabucodonosor tinha tido? Vamos continuar a ler, porque a própria Bíblia responde então relativamente a esta estátua, a este sonho e às partes desta estátua. Ontem cheguei-vos a mostrar então a estátua com a divisão dos vários reinos, e vamos ler então aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, a revelação do sonho que Daniel deu ao rei. E ontem ficámos no versículo 36, vamos então começar no versículo 37. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, os animais do campo e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Temos então aqui já identificado uma das partes da estátua, a cabeça de ouro, como sendo Nabucodonosor, o rei da Babilónia. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele ferirá em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com o barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o rei do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como vistes que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, e fiel é a sua interpretação.
Então foi dada a indicação a Nabucodonosor qual então era o significado do sonho. E nós sabemos pela história que, efetivamente, a Babilónia durou entre os anos 626 até ao ano 539 a.C., a altura em que a Médio-Pérsia invadiu a Babilónia e a destruiu. Sabemos também que Nabucodonosor era a cabeça de ouro da estátua e que o ouro era de fato o simbolismo desta nação, da Babilónia. A Médio-Pérsia conquistou então a Babilónia no ano 539 a.C. e durou até 331 a.C. Ciro repartiu os povos deslocados e restaurou os templos e os santuários religiosos pela Mesopotâmia e em outros lugares na região. A Medo-Pérsia dominou o mundo destes anos que referimos e está representada na estátua pelo peito e pelos braços de prata. Depois temos a Grécia de 331 a.C. a 168 a.C., a altura em que Alexandre o Grande, quem não ouviu já falar do Alexandre o Grande, existem muitos filmes sobre este grande imperador que dominou grande parte do território na sua época, e este império é representado nesta estátua pelo ventre e quadris de bronze. De facto, era o bronze o metal que mais representava este império. E finalmente, mas não por último, temos Roma, que no ano de 1668 a.C. começa a dominar e vai até o ano de 476 depois de Cristo. Portanto, na altura que Jesus esteve na Terra, quem estava a dominar era Roma, o Império Romano. Este quarto reino mundial é representado então pelas pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Foi a Roma dos Césares e exatamente a altura em que Jesus esteve aqui na Terra entre o povo. Amanhã continuaremos então o tema relativo a este sonho que Nabucodonosor teve e vamos falar de qual o significado da pedra que cortou toda esta estátua e veio permanecer para sempre. Entretanto, tenham todos um bom dia na companhia do Senhor, é o meu desejo para todos.